porque explicar um pouco para o público o que é um estudo de coorte e o porquê que ele é tão importante para aproximar da vida das pessoas, vem da própria característica do tipo de estudo. Tá? Na epidemiologia, a gente sempre está estudando duas coisas primordiais. Uma coisa chamada exposição e a outra coisa chamada desfecho. Para deixar isso de maneira bem didática, a exposição quase sempre é um fator de risco, um fator de proteção, e o desfecho quase sempre é uma doença, ou o que a gente chama também de agravos à saúde, que não são doenças específicas, mas que afetam a saúde das pessoas, como, por exemplo, acidentes, violência, né? Não é especificamente uma doença, é um agravo à saúde. Então, o que acontece? A maioria dos estudos, uma coisa para que a gente tenha uma validade científica e robustez no resultado, é que a causa preceda ao efeito. Uma coisa muito importante é a causa e efeito. Então, tem que dizer que uma coisa acontece antes de ter um efeito. E o tipo de estudo necessário para esse tipo de situação é o estudo de coorte, onde a gente avalia a causa, quando a gente aplica o questionário lá, nossos participantes, questionário da linha de base, a gente está aplicando o nosso primeiro questionário, 0, onde nós vamos aferir uma série de potenciais causas ou potenciais exposições, que a gente fala, para depois procurar o resultado disso, que são os efeitos, que são as doenças que a gente aplica, questionário 2, 4 e assim sucessivamente, para ver, olha, depois de 2 anos que a pessoa está exposta a esse fator, será que ela desenvolve determinada doença? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso videocast Ciência em Conversa. Esse é um espaço mesmo democrático, informativo e prático para que a gente possa democratizar a ciência, levar ela para cada vez mais lugares e tornar vocês mais próximos da gente. Afinal, os dados que a gente traz aqui com o CUME, a informação é para aproximar a ciência da vida real. Nosso objetivo é transformar esses dados científicos em discussões sobre saúde, sobre carreira, sobre futuro. A gente quer ampliar a ciência e realmente fazer com que a saúde se aproxime do futuro, para que ela possa realmente transformar em mais vidas. Hoje aqui no nosso videocast do CUME especial, eu converso com o doutor, professor Adriano Pimenta, pesquisador, professor e um dos coordenadores do Estudo CUME, para a gente entender algo que é muito importante, muito falado, que chega muito no nosso direct, no nosso WhatsApp, no nosso e-mail, que é a pergunta: afinal, o que é uma coorte e como os nossos dados gerados aqui ao longo do tempo, respostas, realmente podem, né, impactar a saúde no Brasil e que está no mundo, né? Como esses dados podem realmente gerar vida, promover saúde, enfim. Professor Adriano, para começar, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua trajetória até aqui, por favor. Tá certo. Então, eu queria dar boa tarde, né, às pessoas que estão aí participando da nossa entrevista, podemos dizer assim. Fico muito feliz por essa oportunidade, acho que é uma forma de aproximação com o nosso público-alvo. É algo que a gente estava realmente precisando muito, né, ter essa aproximação com as pessoas que fazem parte do nosso estudo, que sem eles a gente não consegue desenvolver. Esse estudo tem se demonstrado, eu vou falar mais sobre isso, resultados muito importantes para a nossa ciência e para o nosso dia a dia, impactando a saúde das pessoas. Bem, eu sou belo-horizontino, eu nasci em Belo Horizonte. Atualmente, sou professor titular do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Paraná, mas eu sou belo-horizontino. Foi em Belo Horizonte que eu fiz toda a minha carreira, trajetória de formação educacional, desde o ensino fundamental, médio, e posteriormente entrando no curso de graduação em enfermagem da UFMG, ali no início dos anos 2000, e a instituição onde eu também fiz um mestrado, posteriormente doutorado, e tive a honra de ser professor entre 2009 e 2021. Em 2021, eu fiz um processo de transferência para a UFPR. Bem, com relação à trajetória na ciência, como que ela começou? Justamente ali no curso de enfermagem da UFMG. Eu não sei se o público em geral sabe, mas a universidade pública ela oferece muitas oportunidades para os estudantes desenvolverem as suas habilidades como cientistas desde o início da graduação.
Então, logo no terceiro período do curso, ainda eu estava no bloco lá, que nós chamamos de bloco básico, no Instituto de Ciências Biológicas, eu tive contato com duas disciplinas que me chamaram muita atenção, a fisiologia e a farmacologia. E durante as aulas de farmacologia, eu fiquei muito encantado ali com a teoria, né, em relação à farmacologia, e pedi oportunidade para o professor que ministrava a disciplina, o já falecido e saudoso professor Dalton Ferreira Alves, se ele tinha alguma oportunidade, algum projeto de pesquisa, e ele falou, não, eu tenho, mas eu não tenho bolsa. Se você quiser ser voluntário, eu aceitei, eu queria muito isso, e comecei a participar de um projeto dele ainda, que a gente chama in vitro. Era um experimento ainda inicial de uma droga que ele estava formulando, testando, que avaliava o potencial da coagulação sanguínea. Então, começou ali. Eu fiquei no laboratório com ele por volta de 1 ano, mais ou menos, e quando eu fui para o ciclo profissional do curso de enfermagem da UFMG ocorre no campus de Ciência da Saúde, que é ali na região do bairro Santa Efigênia, enquanto que o ciclo básico é lá na Pampulha. Então, quando eu fui para o ciclo profissional, eu tive contato com a epidemiologia. E aí que tudo começou, esse meu interesse pelos estudos epidemiológicos, que me levou a chegar até aqui. E aí eu concorri para uma bolsa de iniciação científica, na época, e passei no processo, sendo orientado pelo professor Jorge Gustavo Velázquez Melendes. O professor Dalton entendeu a situação, né, porque ele não tinha como me ofertar uma bolsa, e aí eu comecei a trajetória nos estudos na área de epidemiologia das doenças crônicas. Então, contando desde a iniciação científica até hoje, já são aí mais de 25 anos estudando essa temática. É chão, é caminhada. Bastante tempo já. E, professora Adriana, como que o cume surgiu na sua vida, assim? Olha, como que eu vou resumir isso? Porque é uma resposta histórica e bem longa. Então, como que o cume surgiu? Durante a minha formação de doutorado, eu sempre quis ter uma experiência. No doutorado, a gente tem na universidade pública, acho que em algumas privadas também é possível, que o estudante faça um estágio ou um intercâmbio chamado de doutorado sanduíche. Eu, particular, você pode fazer o doutorado sanduíche em uma universidade brasileira ou uma universidade estrangeira. E eu, particularmente, queria ter uma experiência internacional no doutorado. Então, eu fiz um doutorado sanduíche na Universidade de Navarra, na Espanha. E lá eu tive contato com um estudo chamado Segmento Universidade de Navarra, SUM, a sigla SUM, que é um estudo onde é feito com egressos, olha que coincidência, feito com egressos da Universidade de Navarra e que estuda os fatores de risco e de proteção para a ocorrência de doenças crônicas, com base especialmente na dieta mediterrânea, que é muito comum naquela região. E lá eu conheci a professora Ellen, que faz parte do projeto, Ellen Hemmersdorf. Ela estava fazendo doutorado pleno. E a gente desenvolveu uma amizade muito grande ali naquela época. E um pouquinho antes, em 2007, ainda quando eu estava, né, no processo de doutorado, eu fui num congresso sobre síndrome metabólica. A minha tese de doutorado foi sobre fatores associados à síndrome metabólica em área rural de Minas Gerais. E eu fui num congresso nacional em São Paulo, em 2007, onde a professora Josefina Bressan era uma das palestrantes. A professora Josefina Bressan é uma referência nessa área de nutrição há muitos e muitos anos. Então, em 2007, eu fui nesse congresso, eu já tinha visto um pouco sobre o currículo dela, tinha visto que ela tinha estudado na Universidade de Navarra, e depois da palestra eu me aproximei dela e conversei. Falei, olha, eu queria ter uma experiência internacional, vi a sua experiência na Universidade de Navarra, me indica, e ela foi super aberta, muito acolhedora, me indicou o caminho. Então, foi ali que começou o embrião do estudo CUME. Então, quando eu regresso ao Brasil, no final de 2008, eu passo no concurso público para professor do Departamento de Enfermagem, Materno Infantil e Saúde Pública da UFMG, e, na sequência, eu defendo meu doutorado. Foi uma coisa parece que um pouquinho precedeu a outra, um pouco fora da ordem cronológica natural.
E aí, quando você entra na universidade pública federal, você obrigatoriamente tem que desenvolver uma pesquisa. Eu queria muito desenvolver um estudo semelhante ao SUM no Brasil. Só que o professor em carreira universitária inicial, ainda sem uma parceria muito ampla, sem financiamento, foi um pouco difícil. Então, eu tive que fazer outros tipos de estudo, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas, depois que a professora Ellen também finalizou o doutorado dela na Espanha e ela regressa ao Brasil, ela passa no concurso público na Universidade Federal de Viçosa, e aí nós três nos reunimos, né? A gente manteve sempre muito contato, nós nos reunimos algumas vezes presencial, né? Naquela época não tinha tanto essa questão da tecnologia, a gente realmente estava, né, de maneira presencial, eu ia a Viçosa, elas vinham a Belo Horizonte, e a gente propôs, olha, vamos tirar isso do papel, vamos tentar desenvolver um estudo semelhante ao SUM no Brasil. E aí nós submetemos, escrevemos um projeto, submetemos ao Comitê de Ética, inicialmente lá da UFV, depois ele passou pela UFMG também, concorremos ao edital da FAPEMIG em 2013, recebemos a aprovação, ganhamos esse edital, e aí surgiu o projeto inicial. E o nome CUME, a gente não poderia chamar um projeto que a gente ia desenvolver de SUM Brasil, né? Ia ficar esquisito. Sul brasileiro. Né? É a SUM brasileira. Eu brincava muito com o pessoal lá da Espanha que eu ia desenvolver um SUM brasileiro. Né? Eles falaram, faça isso mesmo, legal e tudo. Mas aí a gente pensou, como que seria o nome? E daí veio o CUME. CUME, C de coorte, U de universidades, né? Eram duas no início, o FV e o FMG, e o ME de Mineiras. Por que não MI? Porque ao mesmo tempo que a gente cria um nome, a gente cria uma logomarca. E a nossa logomarca, a gente pensa no cume, e o M, ele é em formato de montanha, então remetendo ao cume da montanha, né, que também remete às nossas montanhas de Minas. Então a coisa começou mais ou menos por aí, o Gabi. Ai, que legal. Eu falo que tem alguns encontros que são para acontecer na vida, né? Então, vocês se encontraram, vocês três se encontraram e tinham um propósito, um objetivo em comum e criaram, né? E tiraram do papel. Então, isso é muito, eu acho muito visionário, assim. Acho que tem coisas na vida que estão para acontecer mesmo e acontecem, dão vida a outras coisas, né? Professora Adriana, ouvindo, né, você falando sobre estudo longitudinal, sobre coorte, sobre, enfim, todos esses estudos e dados que vocês sempre quiseram, né, trazer com o cume. E eu tenho uma pergunta para te fazer, que também é algo que as pessoas questionam, né, para a gente, assim, chega muito até o nosso direct, chega muito até nossos comentários, agora que a gente está bem de frente aí com as pessoas, que quando a gente pensa no cume, ok, é pesquisa, é academia, é universidade. Mas como que uma coorte pode se aproximar da vida real das pessoas? Essa é uma pergunta importante e necessária. Por quê? Porque explicar um pouco para o público o que é um estudo de coorte e o porquê que ele é tão importante para aproximar da vida das pessoas, vem da própria característica do tipo de estudo. Tá? Na epidemiologia, a gente sempre está estudando duas coisas primordiais. Uma coisa chamada exposição e a outra coisa chamada desfecho. Para deixar isso de maneira bem didática, a exposição quase sempre é um fator de risco, um fator de proteção, e o desfecho quase sempre é uma doença, ou o que a gente chama também de agravos à saúde, que não são doenças específicas, mas que afetam a saúde das pessoas, como, por exemplo, acidentes, violência, né? Não é especificamente uma doença, é um agravo à saúde. Então, o que acontece? A maioria dos estudos, uma coisa para que a gente tenha uma validade científica e robustez no resultado, é que a causa preceda ao efeito. Uma coisa muito importante é a causa e efeito. Então, tem que dizer que uma coisa acontece antes de ter um efeito. E o tipo de estudo necessário para esse tipo de situação é o estudo de coorte, onde a gente avalia a causa, quando a gente aplica o questionário lá, nossos participantes, questionário da linha de base, a gente está aplicando o nosso primeiro questionário, 0, onde nós vamos aferir uma série de potenciais causas ou potenciais exposições, que a gente fala,
para depois procurar o resultado disso, que são os efeitos, que são as doenças que a gente aplica, questionário 2, 4, e assim sucessivamente, para ver, olha, depois de 2 anos que a pessoa está exposta a esse fator, será que ela desenvolve determinada doença? Então, por exemplo, muito comum na década de 20 do século passado foi quando começou os estudos sobre tabagismo e câncer de pulmão. Hoje isso para a gente está muito claro, olha, fumar causa câncer de pulmão. Mas naquela época isso não era tão comum, né? Não era conhecido. E aí tiveram vários estudos, mas o que realmente validou foi um estudo realizado de maneira por estudo de coorte, onde eles pegaram um grupo de pessoas que fumavam, a exposição fumar, um grupo que não fumava, não tinha exposição, acompanhou durante uma série de anos e viu lá no futuro que as pessoas no grupo que fumavam tinham mais ocorrência de câncer de pulmão do que aquelas que não fumavam. Então, a gente, a partir dessa vivência, desse acompanhamento, a gente consegue, a gente fala, trasladar o resultado da pesquisa para o dia a dia das pessoas, impactando nas políticas públicas. Porque foi a partir desses estudos embrionários, lá atrás, que se chegou à conclusão que, olha, tem que diminuir o hábito de fumar na população, tem que deixar de romantizar, né, porque antes era considerado até como algo chique, tem que pensar, né, tem que pensar talvez numa sobretaxa em relação ao tabaco, para diminuir o consumo. Então, é dessa maneira que os nossos estudos, especialmente os estudos de coorte, vão se aproximando das pessoas e impactando na vida das pessoas. E por isso a importância de acompanhar, então, as mesmas pessoas durante muito tempo, né? É realmente ver a mudança nos hábitos, ver como que elas estão reagindo com o tempo, o que está mudando, o que não está mudando, não é isso? Isso também, porque que acontece? Uma crítica que a gente recebe, às vezes, nos estudos é que você avalia, que eu estou chamando aqui de exposição, né, fator de risco, fator de proteção, uma vez no tempo, e depois tenta mensurar o efeito disso. No caso do estudo de coorte, como a gente vai aplicar no questionário 0, 2, 4, 6, 8, e esse ano, se tudo correr bem, nós vamos aplicar o questionário de 10 anos, né, então a coorte está completando 10 anos, acho que a gente precisa, inclusive, fazer um evento. Uma comemoração. A gente consegue ver a mudança nas exposições. E qual a exposição principal que a gente mede no cume? Especialmente os hábitos de vida das pessoas, né? Voltado para o consumo alimentar, para a prática de atividade física, para o tabagismo, para o consumo de álcool. Então, esse tipo de hábito ele pode variar ao longo do tempo, e com a gente consegue avaliar essa variação e, ao mesmo tempo, usar técnicas estatísticas que mostram como a trajetória do participante em relação à sua exposição ao longo do tempo, ele impacta na ocorrência da doença no futuro. Então, acompanhar as pessoas é muito importante, porque muitas vezes o hábito de vida, ele não é estático, ele varia ao longo do tempo. Perfeito. E aí, professora Adriana, tem até uma dúvida, que quando começa uma coorte, né, tem hipóteses ou não, é determinado, a gente vai estudar estilo de vida, né, para ver como isso vai impactando no desenvolvimento de doenças ao longo do tempo. Tem alguma hipótese ou o tempo que vai dizendo? A gente sempre partiu inicialmente de uma hipótese, né, por que acontece? Algumas dessas hipóteses que a gente tem, alguns dos resultados já são conhecidos, mas são conhecidos a partir de dados de estudos feitos em outros países. E muitas vezes a gente sabe que os nossos hábitos de vida, a nossa organização social no Brasil, seja a organização social em relação ao trabalho, ao modo de vida, é muito diferente de outros países. A gente pode usar os resultados daqueles outros países? Sim, porque o ser humano, o organismo humano é o mesmo aqui, é o mesmo em outros lugares. Mas a influência de fatores muito particulares de cada país podem afetar nas hipóteses. Então, nossas hipóteses iniciais, baseadas em estudos internacionais, era que determinados hábitos de vida pudessem impactar na ocorrência das doenças crônicas. Especialmente lá no início, quando a gente lê a descrição do projeto na nossa página web, a gente coloca lá como que o padrão alimentar brasileiro impacta na ocorrência das doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente tinha uma ideia que o brasileiro ele tem um padrão alimentar próprio e que esse padrão alimentar
ele fosse impactar aí na ocorrência das doenças crônicas no futuro. Então, a gente partiu dessa premissa e dessa hipótese. Mas como era um estudo que tem uma aplicação de um questionário bem amplo, né? Os participantes recebem vários questionamentos, a gente vão surgindo novas hipóteses a partir dos resultados das pesquisas anteriores. Né? O legal das pesquisas desse tipo de estudo, como estudo de coorte, é que elas são pesquisas que elas geram novas hipóteses através dos resultados, porque aí você precisa explorar e aprofundar aqueles resultados. Então, a gente partiu de uma hipótese, mas essa hipótese gerou outras que a gente tem investigado aí ao longo do tempo. Uhum. E aí, com essas ramificações, assim, surgindo ao longo do tempo, o questionário pode ir se alterando. Sim, porque como nós aplicamos, os questionários, na verdade, eles são fixos, né? Então, assim, porque a nossa coorte também, ela é um pouquinho diferente de algumas coortes clássicas realizadas em outros países. Uma das coortes nessa área que a gente estuda, mais famosas de todas, é uma coorte chamada de Estudo de Framingham, que é uma coorte realizada desde 1958 na cidade de Framingham, próxima de Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos. E ela é uma coorte chamada de coorte fechada. O que significa isso? Os participantes que entraram em 1958, eles são os mesmos, eles são seguidos ao longo do tempo. Tanto que depois de determinado tempo, eles tiveram que fazer o estudo de Framingham 1, 2, 3, 4, por quê? Os participantes iam diminuindo, porque alguns iam saindo, outros iam falecendo, imagina, 1958, e aí eles tiveram que criar outros grupos depois de coorte fechada. No nosso caso, é uma coorte aberta. O que significa isso? A gente aplicou o questionário zero a um grupo da UFV e da UFMG em 2016, a primeira linha de base. Em 2018, esse grupo respondeu ao primeiro questionário de segmento, de 2 anos. Ao mesmo tempo, novos participantes que não tinham respondido o questionário zero, da UFV e da UFMG, receberam o questionário para responder, e nós ampliamos a amostra também com participantes da UFOP, da Universidade Federal de Lavras e da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, ela vai crescendo ao longo do tempo. Né? Ela não é estática, ela vai agregando uma rede novos mesmo, participantes. Né? Então, ela tem esse movimento um pouquinho diferente em relação à coorte fechada. Tá, entendi. Professora Adriana, vamos pensar, então, nos impactos, no processo que está por trás desse processo todo. Então, vamos supor, eu sou egressa, né? Eu sou uma pessoa que saiu de uma universidade federal do estado de Minas Gerais. Ok. Uhum. E aí, com isso, eu vou receber um questionário, vou preencher, vou responder esse questionário, ok? Uhum. E aí, o que é feito depois com essas respostas, internamente? Tá. Pergunta boa, importante, e que é muito interessante esclarecer isso. Antes de responder, quero dizer que em 2022, a coorte ela foi ampliada e hoje ela é chamada de estudo CUME Plus, ou CUME+. Por quê? Porque nós ampliamos a coorte para o estado do Espírito Santo, Rio Grande do Sul e particularmente Paraná, porque eu estou aqui hoje, né? Então, os egressos dessas universidades, da UFES, da UFPR e da Federal do Rio Grande do Sul, eles também passaram a receber os questionários do estudo CUME. E o que é feito com esse dado? Primeira coisa, os participantes eles respondem num ambiente virtual. Né? Então, eles recebem um link, a partir desse link eles são direcionados para uma página web específica criada pelo nosso grupo. Nós contratamos um profissional de informática que cuida de toda essa parte da criação da página onde é feita a coleta do questionário, para deixar ele mais amigável, ao mesmo tempo deixar ele extremamente seguro, né? Então ele usa uma série de algoritmos para a segurança dos dados. Então, quando, por exemplo, a Gabriela responde o questionário, no final de tudo, quando ela dá o último enter, aquilo fica gravado nessa base de dados online que
foi gerado inicialmente ali pelo técnico de informática. Depois, o que é feito? Depois que a gente encerra o período de coleta de dados, né, em geral a gente abre ali no início de abril, vai até outubro. Quando encerra esse período, o que vai acontecer? Todos os dados que foram coletados, somente eu e o técnico de informática temos acesso a esses dados, mais ninguém. Então, esses dados, ele extrai os dados da base online, me passa esses dados extraídos já no formato de um banco de dados amigável a algum programa estatístico. Eu, particularmente, uso um programa chamado Stata. E aí, o que eu faço? Eu faço a depuração dos dados e, ao mesmo tempo eu deixo os dados anônimos. O que quer dizer isso? Depois que eu recebo a base, então, a Gabriela, ela responde. A Gabriela, ela é uma linha naquela, como se fosse uma planilha de Excel, né? Acho que todo mundo é bem amigável hoje em dia com a planilha de Excel, onde cada coluna é uma variável e cada linha é um participante. Então, eu tenho a Gabriela aqui, sexo, idade, se bebe ou não bebida alcoólica, o que ela consumiu, cada variável é uma coluna. E a linha é cada um dos participantes. Então, eu tenho que trabalhar com esses dados e refinar. Por quê? Eu tenho que etiquetar esses dados, porque o nome da variável não veio exatamente da forma como depois a gente vai analisar. E uma coisa muito importante, depois disso tudo, eu tenho que agregar os bancos de dados, os dados que já foram coletados. Então, por exemplo, se eu tenho um participante, igual eu estava falando anteriormente, vai responder agora o Q10, 10 anos de segmento. Ele já respondeu 8, 6, 4, 2 e 0. Eu tenho que juntar os dados dessa pessoa na mesma linha, garantindo que seja ela mesma. E a gente faz isso usando uma chave única, que é o e-mail do participante. O e-mail do participante é uma identidade única. Ninguém tem um e-mail igual ao outro. Então, isso é uma coisa que facilita bastante. Depois que eu junto todos esses dados, faço a depuração dos dados, a última coisa que eu faço, eu excluo todos os dados que possam identificar o indivíduo, inclusive o e-mail. Eu excluo tudo. Não tem nome, não tem e-mail, ele fica uma base que tem lá. Eu vou saber que a pessoa que está localizada na linha, na primeira linha, ela é do sexo feminino, tem 25 anos, só. E aí, para garantir mesmo o anonimato dos participantes, porque essa base de dados, depois eu tenho que repassá-la para os outros pesquisadores. Os outros pesquisadores têm estudantes de mestrado, doutorado, graduação, que vão usar a base de dados, então a gente deixa tudo anônimo. Isso é muito importante, né? Porque, enfim, são muitas informações de pessoas, então as pessoas questionam isso, né? Então é importante falar aqui que, sim, a gente garante toda essa segurança, né? E é justamente, exclusivamente para fazer a ciência acontecer, né? Eu gosto de falar isso, fazer a ciência acontecer e chegar aí a mais lugares, né? Fazer com que a saúde chegue a mais lugares. Sim. Professor Adriano, aí, vamos lá. O estudo Cume tem vários dados, né, que vão sendo gerados ao longo desse tempo, né? Você consegue trazer aqui para gente alguns dados que você tem aí em mente, que já foram mesmo promovidos pelo estudo Cume? Olha, a gente já tem, assim, bastante artigos científicos publicados. Então, se as pessoas entrarem na nossa principal base de dados de literatura científica que a gente mais usa na área da ciência da saúde, chama PubMed. Não sei se você já ouviu falar disso, possivelmente, como não é da sua área, talvez não. Né? Não. Então, www.pubmed.gov. Então, a biblioteca pública de medicina, mas que tem todas as outras ciências da saúde, ligada ao governo americano. Então, ela tem bem ligada ao governo americano. Ela é americana, a base. Tá? Então, ela é a nossa principal base de dados para procurar artigos científicos. Tem várias outras. No Brasil, a gente tem a Cielo, que a gente usa muito, a BVS, tá? Mas a PubMed é muito da nossa área. Se digitar lá dentro, por exemplo, Cume Study,
o PUMI Project, por exemplo, nós já encontramos 31 artigos dentro dessa base. Essa é a base de dados mais consultadas pelos cientistas da área da saúde no mundo. Então, a gente já tem 31 artigos publicados lá dentro, com diversos resultados importantes. Por quê? Eu acho que o primeiro deles talvez seja o nosso artigo mais importante do ponto de vista de divulgação do projeto. É um artigo que foi publicado na revista chamada International Journal of Epidemiology, e ele conta um pouco dessa história que eu estou apresentando aqui, né? Essa revista, particularmente, ela tem números que ela divulga as novas coortes do mundo que estão sendo desenvolvidas. E a gente mandou para lá, publicou. E aí, além, né, esse foi o primeiro caracterizando a amostra inicial, mas tem vários outros. O que a gente mais tem estudado são alguns desfechos, como eu falei para vocês, desfechos, doença ou agravo à saúde, que são aqueles que mais chamaram atenção quando a gente fez a primeira análise dos dados. Obesidade, sobrepeso, hipertensão, diabetes e, de maneira bem surpreendente, a depressão. Tá? A depressão na nossa amostra, ela é o dobro da prevalência, né? A quantidade de pessoas com depressão é o dobro daquela observada na população brasileira. Então, isso chamou muita atenção, foi um resultado inesperado, chamou atenção. Falou, olha, gente, como que pode ser o dobro? É muito alto. E aí, o que a gente tem estudado? Quais são os fatores de risco ou de proteção para a ocorrência, especialmente desses desfechos? Né? Então, para a depressão, a gente tem visto muito em relação ao consumo alimentar, né? Então, a gente tem visto, por exemplo, o consumo de alimentos de uma dieta que a gente chama de pró-inflamatória, aumenta o risco de depressão. Isso já está comprovado a partir de dados do nosso estudo. A gente sabe que a depressão, ela tem um componente inflamatório. A gente já, numa tese de doutorado que eu orientei, a primeira tese com dados já na análise longitudinal. A gente pegou os dados coletados em 2016, depois os dados coletados em 2018. No Brasil também, um pesquisador chamado Carlos Augusto Monteiro, um papa aí na área da nutrição, ele criou não só ele, né, o grupo dele, a gente fala ele que ele conduziu, ele era o coordenador, mas o grupo criou uma forma de classificar a alimentação de acordo com o grau de processamento industrial e dividiu em 3 categorias principais. Na verdade, são 4, mas a gente acaba trabalhando com 3. Os alimentos in natura minimamente processados, que são aqueles que a gente consome praticamente igual ao que existe já na natureza. A única coisa que acontece é que, às vezes, esse produto vai ser empacotado. A gente não pega o arroz direto do... né? Pega o feijão direto, né? Ele vem no pacote, mas não tem adição de nada nele. Ele está o produto natural. As frutas, os legumes, as carnes, né? Então, são alimentos chamados in natura ou minimamente processados. Depois tem os alimentos processados. São aqueles alimentos que recebem algum tipo de conservante para aumentar o tempo de validade deles. Né? Então, ele recebe recebe açúcar, ou recebe sal, ou algum outro tipo de produto para aumentar ali a validade. E aquele grupo que é chamado de ultraprocessados, que eu não sou nutricionista, sou enfermeiro, mas o nosso grupo do PUME é cheio de nutricionistas. A gente acaba aprendendo muito, né? Assim, eu estou aprendendo muito com elas, né? Os nutricionistas do grupo. Com eles, tem nutricionista também do sexo masculino. Mas então, e esse último grupo é chamado de alimentos ultraprocessados. Os nutricionistas consideram que isso nem alimento que são aqueles que produzidos, sintetizados pela indústria e que são vendidos e que são muito palatáveis, né? E que às vezes até viciam as pessoas, como por exemplo bolachas, doces, né? Essas massas instantâneas, isso é tudo sintetizado. Eu não sei se vocês já tiveram, ou você já teve a curiosidade de fazer vamos falar um macarrão instantâneo, para não falar a marca, né? Que todo mundo tem uma marca. Sem merchan aqui, gente. Sem merchan. Fazer um macarrão instantâneo e não comer ele na hora. Deixa na panela e abre a panela no dia seguinte. Aquilo vira um plástico.
Então, aquilo não é um alimento, não tem valor nutricional quase nenhum, né? Então, baseado nessa classificação, o que a gente viu? Que o grupo de alimentos minimamente processados, a gente mostrou um efeito realmente protetor contra a ocorrência de hipertensão. Tanto da hipertensão como doença, uma variável do tipo sim ou não, desenvolveu hipertensão sim ou não ao longo do tempo, o grupo que tinha alimentação mais minimamente processada, mais natural, teve menos risco de ocorrência da hipertensão, e também o maior consumo desse grupo de alimentos diminuiu a média, o aumento médio da pressão, tanto a sistólica quanto a diastólica, ao longo do tempo. Em contrapartida, o consumo dos alimentos ultraprocessados mostraram efeito contrário, aumentou o risco de ocorrência, especialmente desse aumento médio da pressão ao longo do tempo. Então, assim, são muitos. Esses são alguns dos resultados que dá para a gente abordar aqui. E é interessantíssimo, né, a gente falar de ultraprocessados, porque a indústria vem matando, né, em cima, assim, e elas trazem algo que é a praticidade, né, assim, eles trazem alimentos ultraprocessados para facilitarem a sua vida, mas para prejudicarem a sua saúde. Então, em 2 minutos está pronto um frango, né, o frango estava cru, você coloca 2 minutos no micro-ondas e está pronto. Mas isso, no longo prazo, traz prejuízos reais, né, para a saúde, assim, para a vitalidade, para a qualidade. Então, até quando que a praticidade vale a pena, né? Sim. E, inclusive, a gente tem estudado também um outro desfecho, que a gente tem usado muito, é o sono. Né? A gente tem visto como que o consumo de alimentos ultraprocessados influenciam até mesmo no padrão de sono das pessoas. Então, assim, são resultados, assim, já estão disponíveis. Né? A gente sabe que, às vezes, o nosso público, esse tipo de achado científico, às vezes, fica muito dentro da academia, né? É difícil o público, que até dos nossos próprios participantes, tirando aqueles que são da academia também, vai acessar a internet, vai procurar um artigo, né? Mas eu acho que uma fonte que talvez esse público possa ter é o nosso site. Na medida do possível, né, o nosso site, www.projetocume.com.br, a gente tenta criar infogramas, sabe, infográficos, melhor dizendo, infográficos, para tentar deixar esses resultados de maneira mais resumida e de maneira mais didática. Democrática, né, mesmo? Elas conseguem entender, mais didático, sabe? Elas vão conseguir, mesmo sendo leigos, né, a maioria, vai conseguir entender ali o resultado da pesquisa. E aí gerar mudança, né, transformação, enfim, ciência é o que eu comecei falando, né? A gente começou falando sobre o propósito do estudo Cume mesmo, de aproximar a ciência da vida real das pessoas, né? Então, por trás de tudo isso também tem aí pessoas, né, ações que a gente quer transformar. E, professor Adriano, falando... Desculpa, pode falar? Não, pode perguntar. Pode? Estou aqui já acelerada. Geminiana, gente. Geminiana acelerada. Estou aqui, então, a gente está falando da ação prática, né? E eu queria até trazer uma ação prática desses dados que você estava falando. Quando a gente pensa em Brasil, quando a gente pensa em política pública, quando a gente pensa em transformação mesmo para uma rede de pessoas, né? Como que você acha, assim, ou você acha, qual que é a sua visão dos estudos, né, que são gerados dentro do Cume, dos dados que são gerados, como que eles podem impactar mesmo políticas públicas? Você acredita que seja possível? Com certeza, até porque, se a gente pegar as políticas públicas na área de prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis, no escopo das citações bibliográficas, tá, já tem resultados nossos lá, já tem artigos nossos sendo citados no escopo da elaboração das políticas públicas. Então, os nossos resultados eles estão sendo incorporados. Porque essa questão que eu te falei da classificação nova, da questão do industriamento, da industrialização dos alimentos, é uma coisa que a gente usa, inclusive, na prática clínica, sabe? Então, eu como professor do 5º período aqui do curso de graduação em enfermagem, eu vou com os estudantes para a prática clínica atender pacientes com hipertensão e diabetes. E lá na prática clínica hoje, ao invés de a gente ficar pensando naquele modelo de pirâmide nutricional, um bloco aqui, outro bloco aqui, a gente hoje já fala sobre alimentos in natura
minimamente processados e ultraprocessados. Então, a gente mostra para o paciente o que ele poderia fazer para ter maior adesão a uma alimentação in natura e minimamente processada, com alimentos que sejam acessíveis e em detrimento de tentar ir abandonando. A gente nunca vai conseguir zerar os alimentos ultraprocessados, isso é meio ilusório, mas pelo menos diminuir o consumo e dando preferência dos alimentos in natura e minimamente processados. Então, os nossos resultados, eles têm impactado, porque eles têm gerado subsídios para a elaboração das políticas públicas, porque eu só posso recomendar algo para a população se eu conseguir mostrar que aquilo que eu estou recomendando tem validade científica, porque senão a gente está fazendo uma recomendação baseada no senso comum. Não que eu descarto o senso comum, tem muita coisa de senso comum que nunca foi testado e que funciona. Tá? Não estou descartando isso, não seria até certo ponto preconceituoso. Dizer que a ciência explica tudo, mas não. Tem, né? Mas é importante que a gente use a ciência para entender muitas vezes também até mesmo um conhecimento que ainda não foi gerado. Né? Então, eu acho que já tem impactado bastante aí as políticas e também os programas de promoção à saúde. Isso foi muito importante que você falou sobre orientar, né, quando a gente vai para a parte clínica, a gente, né, falando como se eu fosse da área da saúde, eu sou comunicadora, tá, gente? Mas eu me incluo aqui, né, por fazer parte do programa aqui, por fazer parte do estudo, que a gente precisa falar, eu falo assim, na comunicação a gente fala que a gente precisa falar a linguagem do outro. Se eu não falo a linguagem do outro, automaticamente eu não me comunico com ele. E automaticamente, quando eu não me comunico com ele, ele não se sente identificado, então aquela comunicação, ela não valeu a pena. Né? Eu já participei de outros programas e projetos de saúde, e a principal queixa que chegava para a gente da comunicação era: olha, ela está me propondo aqui, me dando aqui a orientação para consumir isso e aquilo no meu dia a dia, porque eu não tenho condição financeira de comprar esse produto, de sustentar isso, né? Então, a gente sabe, quando a gente fala de Brasil, tem outros aspectos, né? Eu não quero mais comer isso, mas será que eu tenho condições de parar de comer isso? Que, querendo ou não, o industrializado é mais barato do que um produto minimamente processado, né? A gente sabe disso. Então, por isso que as políticas públicas se tornam ainda mais importantes, né, professor? Sim. Na minha experiência também, ali onde eu acompanho um estágio dos estudantes, tem a horta comunitária. Né? Então, isso também é uma alternativa interessante. Saindo um pouco também desse campo só da alimentação, que a gente também estuda, na verdade, os hábitos de vida saudáveis, né, o impacto disso, nossos estudos também trabalham com os níveis de atividade física, né? Então, ainda não saiu, mas já está em mais ou menos a ponto de bala para sair o efeito do padrão da trajetória de atividade física impactando a obesidade, a hipertensão, o diabetes, porque a gente já sabe, né? Não, atividade física prevê a obesidade e o sobrepeso. Está consolidado na literatura. Só que a gente está vendo agora como que é a trajetória disso. Se a pessoa tem uma atividade física alta, lá em 2016, depois ela para em 2018, depois ela volta mais ou menos em 20, depois ela aumenta de novo para 20, depois ela para em 24. Então, essa trajetória, tem gente que é constante, tem gente que fica nesse movimento, tem gente que não faz nada o tempo todo. Então, a gente vai estar vendo como que esse movimento, né, da trajetória, isso pode influenciar esses desfechos que eu falei aí. Né? Então, a incorporação de práticas saudáveis, né, a alimentação saudável, prática de atividade física, apesar que o nosso público-alvo, ele já é um público um pouquinho diferenciado da população brasileira, que ele já é um público que tem uma maior adesão à prática de atividade física, isso já é natural desse público, tá? Mas ainda assim, a gente tem demonstrado que aquele grupo que tem uma trajetória de alta prática de atividade física ao longo do tempo, tem sido muito mais benéfico do que ficar fazendo esse movimento de aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Vixe. Eu tô nesse momento assim, ó. Você aumenta, diminui. Tenho que, ó, pelo amor de Deus, tudo cume tá aqui mostrando, a professora Adriana tá me mostrando para continuar firme.
Mas, assim, brincadeiras à parte, né? É muito bom quando a gente consegue realmente fazer esse movimento de entender que a vida é dinâmica, né? E trazer o estudo para realmente trazer informação de como a gente pode transformar esse dinamismo todo aí, todas essas outras esferas que são sociais, políticas, né? Econômicas, para o bem, né? Da maior parte das pessoas. Sim. Certo? Olha, caminhando para o final, com uma mensagem final aqui, eu queria fazer uma última pergunta, professor Adriano, que é, se você pudesse resumir em uma frase, em uma mensagem curta, o que os dados gerados pelo CUME podem ter e fazer pelo Brasil, o que você diria? Nossa, uma frase é difícil, né? Pode ser um parágrafo. Vou tentar uma frase. Eu posso dizer o seguinte, que os achados científicos do estudo CUME impactam as políticas públicas de melhoria da saúde dos brasileiros. Eu acho que uma frase seria isso. Fantástico. Eu acho que a gente trouxe bastante clareza aqui, né? Agora, caminhando para o final, a ideia é a gente realmente, porque às vezes a informação é tão científica e tão técnica que as pessoas nem sabem, né, como se aproximar. Então, a gente gosta de falar que quando você responde um questionário, você é egresso de uma universidade federal aqui do Brasil, quando você responde um questionário, isso ajuda, né? Cada vez mais a gente a gerar ciência, a gerar dados, a gerar políticas públicas, a gerar transformação. Então, aqui o nosso intuito é encorajar pessoas, né, professor Adriano, a continuarem contribuindo com a gente, a continuarem contribuindo com pesquisas científicas, né, e automaticamente com o futuro do nosso país. Professor Adriano, muito obrigada pelo seu espaço, pelo seu tempo, pela sua fala, que foi muito cirúrgica. Eu que agradeço e estou à disposição sempre. Eu acho que esse diálogo, a gente tem que manter esse canal de diálogo com o público participante. Quem sabe, numa outra oportunidade, a gente tentar até mesmo fazer online com a participação do público, né? Se o público quiser participar com perguntas diretas para a gente tentar ir respondendo ao longo do programa, vamos dizer assim. É uma primeira aproximação, mas eu acho que é muito válida, porque é isso que você colocou lá no início, né? Muitas vezes as pessoas não sabem o que a gente faz com os dados dela, o que esses dados geram como resultado, e por isso, às vezes, perdem a motivação para continuar participando. E a gente precisa que as pessoas participem, porque cada pessoa que deixa o estudo diminui a confiabilidade dos nossos resultados. Então, a gente precisa que as pessoas continuem aderentes ao nosso estudo. E antes de tudo, né, já me despedindo, eu queria agradecer a cada um dos participantes, de verdade. Não é demagogia, porque sem eles, cada um, aí a pessoa pensa às vezes, meu dado, só o meu dado, isso, nessa deixar de responder, isso não vai impactar em nada. Mas não, cada um que contribui é importante, porque a cada contribuição individual acaba se transformando numa contribuição coletiva de grande magnitude e que dá força e robustez para os resultados que a gente tem encontrado. Que faz diferença, né? Faz diferença. Então, se você já faz parte do CUME, nosso muito obrigada, né? Continue aí conosco. Se você ainda não faz, nos manda uma mensagem, que vai ser uma alegria muito grande aí receber, né, você e darmos continuidade a essa história. Esse foi o videocast Ciência em Conversa do Estudo CUME. Esse é só um episódio de muitos aí que vão vir pela frente. Nossa ideia aqui é democratizar a ciência e aproximá-la cada vez mais da vida real. Faz o sonzinho da saúde e acompanha a gente no Instagram, @estudo_CUME, a saúde conectada ao seu futuro. Até a próxima. Tchau. Tchau, professor Adriano. Tchau, gente.